NFL, etc. 192, terça-feira, 30 de julho de 2024. Eu sou o Ticas, e enquanto todo mundo tá no clima olímpico, a gente tá mais no clima dele, do training camp. Afinal, a verdade é a seguinte, um dos grandes motivos pra gente manter este podcast semanal aqui é ter uma desculpa pra ficar bitolado com a NFL, aconteça o que acontecer no resto do mundo. De batizado a atentado, de eleição a Olimpíada, o NFL, etc. é a nossa desculpa perfeita pra gente poder se alienar, pra gente ficar bitoladinho só com a NFL. Então, muito obrigado a você que nos acompanha semanalmente e nos ajuda nisso aí, tá? Vocês têm grande valor para nós. E obrigado também a todo mundo que me desejou os parabéns na última sexta-feira, seja lá no nosso NFL, etc. Diretoria, seja pelo Instagram, também recebi uns abraços lá, porque o nosso social media fez aquele postzinho maroto ali, compartilhado, né, pedindo biscoito, a galera foi lá. E eu não sou muito fã de aniversário, afinal, um ano a mais de vida é um ano a menos de vida, né, mas não vamos entrar nesse mérito não. Vou agradecer aqui porque os abraços e os votos de felicidades fizeram a minha sexta-feira um pouco mais feliz. Então, muito obrigado a todo mundo. E, falando em velho olímpico, é claro que quem já dá as caras é ele, nosso especialista em esportes aleatórios, desde a Grécia Antiga, desde antes da Grécia Antiga, Wallace Matos, o nosso Oli. Fala, Oli. Time de passarinho ou atleta olímpico japonês, o que você odeia mais? Fala, Ticas, fala galera ligada na NFL, etc. No momento, obviamente, os japoneses. Sabe por quê, Ticas? Os japoneses são ardilhosos, porque eles pegam essa primeira semana de Olimpíada e como eles criaram o esporte, que é o judô, eles tampam de ganhar medalha. E agora eles cismaram com o Brasil. Eles cismaram com o Brasil desde a Olimpíada de Tóquio. Que o homem foi lá num esporte que tem nota. Esse é outro ardil dos japoneses. Porque nota boa é com japonês. Você sabe disso, né? O japonês, para tirar nota boa, é top. Então, um esporte que tem nota, o homem foi lá e derrubou o brasileiro. Que já deu o troco. Porque japonês não sabe entubar. Você sentiu que japonês não sabe entubar. Então, já deu o tubo perfeito. Meteu um 10 lá, o juiz japonês não deu 10 para ele. Você vê que o pessoal do Japão é ardiloso. E mais, num esporte que é juvenil e de nota, o Japão foi lá e rapou tudo que é o skate, porque japonês, isso não é orientalismo, é realmente inteligente. Para tirar nota, é só japonês que tira. Não vamos desanimar, não. Eu acho que em 9 confrontos, eles ganharam 8, a gente só ganhou o do Medina, então ainda dá tempo, vai ter mais confronto aí pela frente, pelo menos para diminuir esse prejuízo. Vamos desanimar não. Já o nosso representante da cota pai de menino pequeno, o homem que com a criançada de férias, ele tem que se dividir entre desenho animado, Olimpíadas e highlights enganosos do training camp do seu New York Giants, é ele, Luiz Vitorino, nosso Magal. E aí, Magal, entre Peppa Pig e Ping Pong, você conseguiu assistir a reestreia do Mais Você da NFL, o glorioso Good Morning Football, que eu sei que você é fã? Essa nova versão tá melhor, tá pior ou está apenas diferente? Fala, meus amigos do NFL, etc. Ticas, como esperado, está a mesmíssima coisa. Só mudou de lugar, o famoso cavalo velho com sela nova. Mudou de lugar, mas é que tiraram Jason McCourty, né, que saiu ali meio tipo Ana Maria Braga saindo do Note a Note, né? Sobre confusões, sobre... As tardes da Record. Pouca gente se lembra de Note a Note. É cultura demais. Note a Note. Né? Depois que a Ana Maria Braga sofreu um golpe, praticamente um Game of Thrones das tardes da semana, que na verdade alavancou ela para a carreira global, né? Então... eu já estou acostumado, gostei do programa, porque não mudou nada, é aquele mesmo papinho de sempre. Kyle Brandt ali, as coisinhas dele, Angry Run, gritando, aquela gritação, aquele climinha de casa, né? Aquele climinha de encontro com Patrícia Poeta. Então, curti, Ticas, curti assistir, e agora eu estou animado porque tem o spin-off do Good Morning Football, que é o Good Morning Football Overtime, né? Então eu também tô curioso, mas eu ainda não sei se eu não achei no DAZN ou se eu vou ter que partir pro primo para poder assistir o Overtime, né? Mas eu tô curioso. Cara, Note a Note me lembra que eu pegava sempre um pedacinho, eu não lembro se é antes ou depois, mas eu sempre assistia
esperando pelo Agente G. Bons tempos, tá? As tardes de ócio do estudante infantil assistindo TV Record. Lá vai, hein? Dá uma boa noite aqui pra galera que tá dando boa noite pela segunda vez, porque tivemos problemas técnicos. Essa não é a primeira live que a gente começa desse podcast hoje, é a segunda. Então fica registrado o nosso abraço novamente, nosso segundo abraço ao Escolástico e ao Washington Ferreira, que hoje passou pra dar o oi, vai ouvir amanhã, porque segundo ele está apenas lelinhando. Ele lelinhou. Vamos aproveitar esse termo cravado pelo Washington. Toda vez que quem for viajar vai lelinhar. Ele está lelinhando, então ele vai ouvir o completo amanhã. Da mesma forma, o nosso George McLovin, que falou que ia entrar no nosso apoia-se, até agora não entrou. Estamos te esperando, hein, garoto? Mandando seu gol, pack gol, e pedindo pro Jordan Love fazer um love com ele. Que isso, cara, calma. Marcando a sua presença amanhã. Ele assiste no treino. Valeu, Jorge, um abraço para você. E o nosso Ítalo Pires também, mandando o seu dale. Hoje vamos de esquema tradicional. Está de volta o nosso formato tradicional. Então você já sabe, hoje é dia de headlines, treta na TL e TD ou Fumble. NFL, etc. Duas novelinhas a menos nessa off-season. Tua Tagovailoa e Jordan Love sextaram com força. Juntinhos os dois, tiveram um sextou daquele jeito, tá? Primeiro, de tarde, veio o Tua. Finalmente chegou a um acordo com o Miami e renovou. Aí vamos agora para aquela sopa de números, né? Renovou por até 4 anos, 212 milhões de dólares, 212 milhões 400 mil dólares, sendo 167 milhões garantidos e uma média que pode chegar até, caso o contrato seja cumprido até o final, pode chegar até a média anual a 53 milhões e 100 mil dólares por ano. Depois veio a noite, cerca de 6, 7 horas depois. Detalhe, os dois têm o mesmo agente, tá? Chegou a noite, foi a vez do quarterback do Packers. Jordan Love garantiu o seu futuro dos seus filhos, netos e tataranetos, provavelmente, assinando também por 4 anos, porém com um total que vai até 220 milhões de dólares, sendo 160 milhões e 300 mil garantidos, e uma média que o alça ao posto de maior salário da história da NFL, como sempre. Cada quarterback que renova na primeira prateleira chega a esse recorde. Recorde próximo aí, salário anual 55 milhões por ano. Então vamos começar por quem tem o verdadeiro lugar de fala aqui. Tá feliz, Wally? Tá de bom tamanho? Vai ficar brigando por causa de mixaria? Acha que 53 milhões tá muito? É melhor 48? Menos uma coisa para se preocupar a caminho da temporada, que promete ser a melhor em muito tempo do Miami, ou também não é para tanto? Ô Ticas, eu vou te falar da minha surpresa. Pela primeira vez, acho que num negócio grande, o Miami tomou o caminho correto. Porque, obviamente, o Tua tinha, como eu disse no episódio passado aqui, se você ainda não escutou, volta lá para ver, pausa esse e volta lá para escutar o da semana passada. Muitos bons argumentos, e principalmente uma temporada na qual ele foi o recordista de jardas passadas da NFL, para poder fazer o caso dele, né? Para poder apoiá-lo nessa renovação. E quanto mais tempo o Miami demorasse, mais ele ia correr o risco do Tua fazer uma nova temporada dessas de mais jardas passadas da NFL e ele ficar sem argumentos para ter que pagar mais dinheiro para o Tua. Então renova logo, já garantiu uma contrato, como eles dizem, que é geracional, né? Que eles fazem o futuro da família inteira do Tua. E também a exemplo do Jordan Love. Só achei que aí o Green Bay foi um pouco mais generoso do que eu seria com o Jordan Love, né? Acho que nos patamares do Tua ele não tinha essa temporada debaixo do bolso, embora já esteja mais tempo na franquia e realmente eles conhecem mais o Jordan Love para poder fazer um contrato desse. O ano passado, vamos lembrar que ele começou a brilhar da metade da temporada para frente, mas realmente em jogos decisivos o Jordan Love apareceu e jogou melhor, e como eu disse aqui também, jogou melhor do que o homem maluco que estava lá anteriormente botando os calouros para jogar, sendo que o Gandalf da montanha lá estava falando que os caras não conseguiam pegar a bola, né? Então, realmente eu acho que esse contrato do Jordan Love está um pouquinho alto, mas acho que, em números gerais, Green Bay e Miami fizeram o seguro
para eles. Agora compete aos caras a jogarem bola, né? Eu acho que eu teria feito a mesma coisa e vou te falar mais. Não adianta os alucinadinhos da planilha ficarem aí reclamando que pagou caro, pagou barato, pagou caro, pagou barato. Meu amigo, tá todo mundo apostando. Isso é uma grande mesa de roleta. Tá todo mundo apostando. Não tem ninguém tomando uma decisão com garantia nenhuma. Então, se o Jordan Love jogar bem, foi bem pago. Se o Tua bater a cabeça mais umas 2 vezes e ficar picolé das ideias para sempre, tá vendo? Pagar errado. Ninguém sabe, amigo, ninguém sabe. Então, quer uma dica? Para de ficar olhando planilhinha e olha para o cenário geral. No cenário geral de escassez de QB, os caras garantiram quem já está em casa, quem já conhece o playbook, quem já conhece o coaching staff e que, obviamente, por consequência, está muito melhor posicionado do que você trazer alguém de fora. É simples assim. E os valores é a mão invisível do mercado que está determinando esses valores aí, meu amigo. Então, esquece, tá? Esquece. Só segue o fluxo. Um parêntese com esse seu argumento que eu vou aproveitar. Existe uma garantia só. A garantia de que cada renovação vai jogando esse salário mais pro alto. Então, você agilizar essa renovação quanto antes, mesmo que hoje, né, possa parecer que ainda não tem tanto lastro para poder pagar 55 milhões para um Jordan Love, que jogou bem mesmo meia temporada, ou 53 milhões para o Tua, que entre altos e baixos sofreu com lesões, mas que ano passado jogou muito bem, pode saber que a única garantia é que esse salário daqui a um tempo vai ser barato. Essa é a garantia e tem que ir para cima disso mesmo. A curiosidade fica por conta do salário que vai ter o Dak Prescott caso não renove mesmo, e ele vá para free agents da próxima off-season. Vai ser muito interessante a gente observar. Reza a lenda que no mesmo dia que Tua e Love foram renovados, na sexta-feira, o Dallas fez novas propostas, tanto para o Dak quanto para o CeeDee Lamb. Nenhum dos dois aceitou. Então continuam aí o Dak treinando, cumprindo o seu ano final de contrato, e o CeeDee Lamb fazendo holdout. Nem viajou com o time para Califórnia, lá para Oxnard, onde eles passam o training camp. Ficou em Houston treinando. Não sei por que ele ficou em Houston e em Dallas também, mas está lá postando vídeos que ele continua se preparando para a temporada e tal, mas está de holdout, o clássico holdout. Já no Miami, as atenções se voltam para ele, para o Tyreek Hill, que tinha um contrato, estava até conversando aqui antes da gente começar a gravar com o Oli, no contrato, na letra fria do contrato, ele tem vínculo até 2026. Só que esse vínculo até 2026 já é prevendo uma renovação, que poderia ser esse ano ou no próximo. Esse ano, com os novos fora todos ali dos valores, ele está previsto de ganhar aí até a casa de 25 milhões de dólares. Sendo que ele é a primeira prateleira. Ele olha para um lado, tá o Justin Jefferson ganhando 35. Ele olha para o outro, quer dizer, para perto dele, né, o outro do lado dele, o Jalen Waddle, tá ganhando 28, 29. O CeeDee Lamb provavelmente vai receber uma proposta para ganhar 30 e tantos, Ja'Marr Chase 30 e tantos. Então, a atenção se volta para o Tyreek Hill, que precisa renegociar esses 2 últimos anos do contrato para elevar o salário e ficar compatível com o que ele oferece para o Miami. Sendo que o Tua acabou de renovar, então já aumenta esse peso. E aí, será que ele vai fazer um hold-inzinho também? Vai sentir a panturra quando correr? O que você acha, olha? Não, eu acho que até pela entrevista que ele deu falando sobre o caso do Tua, acho que não vai acontecer isso não. O Hill falou que jogadores que são competitivos como o Tua e como ele mesmo sabem o quanto custa para eles ficarem de fora de treinamentos e saírem, né, dessa fase competitiva que ele precisa estar para poder chegar bem na temporada. Acho que não corre o risco disso não, e o Miami vai reestruturar o contrato do Hill, antecipando a grana que ele vai dar para ele, que daria para ele, entre aspas, né, que isso é tudo fantasia lá na frente, vai trazer um pouquinho para trás. A gente viu, semana passada a gente comentou, o Amari Cooper do Browns e o Matthew Stafford no Rams fizeram exatamente isso. Mantiveram a duração, aumentaram a questão do bônus, né, de treinamento, bônus por estar ali, adiantaram para que o salário dele fique compatível com o resto do mercado. Eu acredito que o Tyreek Hill vá pelo mesmo caminho também. Exatamente, não tem por que caminhar diferente, até porque o impacto disso no cap ia ser gigantesco. Agora você falou que a única garantia é de jogar o salário para cima. Paulinho Miana está falando aqui no chat que lá a garantia é Edel. Sei lá, o Magal que sabe falar essa língua aí estranha. Mas a garantia sou Joe, lembrando aí
dos velhos tempos de 011, 1406 e Walter Mercado. A gente lembrou aqui das tardes da Record, né? Um abraço pro Paulinho que chegou aqui também. O Rodrigo Felício mandando um bora Bills aqui, pode ir para casa mesmo, Bills, vai embora, sai da minha frente, Bills. E um abraço também para Alexandre Gresserpa, que está no nosso chat, Senhor dos Games, acabou de pintar também. Diego Vidal, direto de Portugal também, como sempre, passando para marcar sua presença e deixando aquele abraço. Valeu, Diegão. Bom, já que a gente falou do CeeDee Lamb de holdout, se o Tyreek Hill vai fazer o holding, vamos fazer aquele roletão. Vamos dar aquela girada no training camp para saber quem tá treinando, quem não tá, quem tá renovando o contrato. Algumas novidades aí nesse quesito. Semana passada a gente se precipitou, a gente disse que o Brandon Aiyuk estava lá, que ele ia treinar. Mentira. Ele se apresentou, mas ele estava de holding. Inclusive rolou a cena constrangedora dele participando das reuniões, indo para a beira do campo. Aí o John Lynch virou, chamou ele no cantinho e falou assim: vem cá, meu querido, deixa eu te contar um negócio. Já que você não vai treinar, não fica na beira do campo, não. Tá causando distração aí. A mídia inteira te filmando, querendo ver sua reação com o treino. Então, beleza, vai lá na academia, puxa seu ferrinho, vai na reunião dos recebedores, na salinha dos recebedores, vai na reunião do ataque. Quando a galera for pro campo, você vai para casa, tá, assiste uma sessão da tarde lá, come uma pipoca com seu menino, depois você volta. Rolou isso aí, então, oficialmente o Brandon Aiyuk está de holding. Agora, como se isso já não fosse dor de cabeça suficiente, o Trent Williams, esse foi meio inesperado, esse aí ninguém esperava. Ele entrou na dança de forçar uma renovação, só que ele é old school. Ele já foi direto de holdout. Ele já tá ele já é veterano, não é contrato de calor, então ele já tá tomando $50 mil de multa por dia que ele não comparece. Mesmo assim ele falou, ó, tô ganhando 20 milhões e meio de dólares nesse ano aí, de salário anual, a maioria da minha posição já ultrapassou, eu sou um dos melhores left tackles da liga, eu quero ganhar mais, não vou treinar. Então ele está de holdout. O Shanahan em entrevista minimizou, falou que eles estão resolvendo, né, que o front office está resolvendo essas questões e que não há prejuízo para os dois veteranos não estando em campo no training camp do São Francisco. E aí, você confia nisso aí, Magal? Ou já podemos acender o alerta de crise na Bay Area? Não acho que é crise não, pelo seguinte, essa saída do Aiyuk, ela já tá, o cheirinho dela já tá vindo desde o final da temporada passada, né? Porque é muito simples, o time do São Francisco é um time muito estrelado. O lado bom de você ter um time muito estrelado são os resultados que você obtém, a qualidade que você tem em campo. O lado ruim ganha, né? é que quando chega no... E ganha, né? O lado ruim é que quando chega no off-season, o cara estrelado, ele não é igual o cara humildão. Ele não é o Brock Purdy, que tá lá ganhando salário mínimo, fixo e variável, e fica lá na humilde dele, né? O cara, nesse caso, ele sabe que ele tem um valor mais caro. E ele começa a olhar para o mercado e começa assim, pô, eu tô ganhando muito menos que os outros caras. Pô, tem um maluco. E aí começa o showzinho de estatística, né? Que aí é um tal do jogador falar assim, pô, fulano ali teve não sei quantas jardas ano passado, eu tive 40% a mais de jarda do que ele, eu tô ganhando quase nada, tô ganhando muito menos. No caso do Brandon Aiyuk, eu acho que ele é um cara que, olhando para o cenário do 49ers, é um cara que você acabaria descartando. Porque você tem um Christian McCaffrey, você tem o Deebo Samuel, você tem o Juszczyk, você tem até o George Kittle, você tem outros caras que de certa forma te dão uma versatilidade ali no ataque que te permitem liberar um Brandon Aiyuk da vida. Não é o caso do Trent Williams. No caso do Trent Williams, já vou dar até a dica aqui pro pessoal do 49ers. Queridos, é velhinha, vinhozinho na temperatura ambiente, roupinha sensual, tá? Senta e fala assim, o que é que você quer? Hoje a noite é sua. Me desculpa, amigo. Se você tem Trent Williams no seu roster, você tem que pagar o que esse homem pedir. Porque se ele for para outro time, quem que você vai botar de left tackle? Se você botar um cara
ok, um cara mediano, ele já vai impactar o seu jogo de forma definitiva. E você é um time que ano após ano está caindo no detalhe. Ano após ano está caindo na escorregada. E é nessas horas que a diferença de ter um Trent Williams e não ter um Trent Williams aparece. Então, Brandon Ayuk, já começa a ver o contrato de aluguel aí, como é que é para cancelar, se tem multa ou se não tem. Trent Williams, pode preparar porque o Pix vai cair. Não tem jeito. Não tem outra coisa para ser feita. Eu curto essa fase do hold-in, hold-out, sei que lá, porque você vê bem como é que a cabeça do próprio jogador funciona em relação a si mesmo, né? E aí, pelo que ele aceitou, pelo que ele não aceitou, você vai vendo qual que é a maluquice dele. Por exemplo, o Dak Prescott tá louco de recusar um contrato. Porque, meu irmão, ninguém vai te oferecer muito mais coisa do que o Dallas vai te oferecer, não, cara. Vai no mercado pra você ver. Bate lá pra você ver no mercado, pra você ver que a galera tá segurando aí. Não tá fácil, não. E mais, o cara, um Trent Williams da vida, ir ao front office, ter que fazer holdout é questão de maluquice do front office. Porque esse cara já era para ter sido procurado pelo 49ers. O 49ers sabe o quanto ele é chave no jogo, principalmente o jogo que tem o Christian McCaffrey atrás dele e o Brock Purdy como quarterback. Então, acho que meio maluquice do 49ers. E eu acho que, infelizmente, como eu disse também já, o Brandon Ayuk vai dançar do 49ers sendo um cara que é âncora desse ataque. E depois vocês me contem como é que vai ficar o ataque do 49ers sem ele, tá? Eu vou discordar. Eu acho que o Dak na Free Agents, até com um time querendo atrair, já que ele vai poder escolher a proposta, ele vai bater, se não bater, vai chegar muito perto aí dos 60 milhões de média anual. Vai para um Seahawks da vida, quando eles desistirem do Gene Smith. Vai pegar um Commanders da vida que perceber que o menino draftado lá é bust. Alguém vai casar uma grana federal. Time maluco, né? Esse time doido, né? Sabe por que eu não acho? Não vai pra contender. Entre Dak e Tua, você pode preferir um ou outro e você não vai ser doido em nenhuma das suas opções. Entre Dak e Jared Goff, você pode escolher qualquer um dos dois que tá na mesma prateleira. Então, um time querendo atrair ele na free agents... Se você pegar o Dak nas duas últimas temporadas, Chico, se você pegar ele com qualquer outro titular da última temporada, você pode botar os titulares aí, Brock Purdy, pode botar os caras que tiveram ali da metade para cima da tabela, o Dak não é melhor do que nenhum deles. A gente tá, como sempre, é bom a gente fazer a referência aqui para quem tá chegando agora, que a gente discute isso tudo de assistir Red Zone, tá, gente? De ficar vendo o melhor momento e prime time. Ninguém aqui assiste tape para ficar avaliando o quarterback, não. Eu acho o deck melhor, o Wally acha o deck pior. Isso tudo tirado do puro e mais básico achismo que a gente tem de assistir cada um do seu jeito, sem ficar vendo tape de mecânica, nada disso. Tá? Quer ouvir isso, vai ouvir podcast de gente inteligente aí. Infelizmente tem um que sai de vez em quando só e não tá saindo muito, mas... né, saudoso Plecal, um abraço, Batata! Onde eu aprendi, parou de me ensinar, aí fudeu. Pois é, aqui a gente vai na base da carteirada mesmo. Mas assim, o bom também é que daqui a um tempo vai ser fácil a gente comprovar. Tudo indica que ele não tá afim de ficar em Dallas, ele não vai aceitar o valor qualquer que seja que o Jerry Jones oferecer para ele. Ano que vem estará em outro time ganhando uma baba, e aí a gente vê se os outros front offices da NFL pensam como o Ticas ou como o Oli. Mas o front office eu acho que assiste tape, tá? Ao contrário da gente. Outro que tá de hold-in nessa dança dos wide receivers aí, o Ja'Marr Chase. E ele tá na beira do campo. Então vai participar das reuniões, fica lá na beira do campo, fica lançando bola com o repórter da NFL Network, todo queridão, dá autógrafo, brinca com as crianças na beira do campo e tal. Tá lá, mas não está treinando, sendo que ele acabou de completar o terceiro. Ele é draft é escolha de primeira rodada. Então, abriu a janela de renovação, mas ele poderia ser renovado ainda para frente, depois do quarto ano, como foi o caso do Justin Jefferson, que foi draftado um ano antes dele. O dono, Mike Brown, em alguma entrevista que ele deu aí, ele já deu uma indiretinha, já deu a entender que o Bengals espera que o Ja'Marr Chase cumpra o seu contrato e só conversa em renovação quando é mais ou menos o praxe aí, a partir do quarto ano, né, antes da opção de quinto ano dos draftados de primeira rodada. Então vamos ver se essa queda de braço vai longe ou se ele vai fazer igual o T. Higgins, que também aconteceu, falou que não ia assinar a tag, não ia jogar,
aí tá lá treinando bonitinho e vai jogar a temporada por 14 milhões. Vamos ver o caso do Ja'Marr Chase, se vai ser o mesmo. Eu acho que de hold-in, hold-out é basicamente isso. E teve um semi-hold-in. O Matt Judon tá brigando também para renovar no Patriots desde que ele voltou da lesão, né, nas OTAs, e tá nessa negociação que não anda, e aí ele tá fazendo o semi-hold-in. É brincadeira, né? Ele escolhe quais drills ele vai treinar. Ele treina uns de menos contato, 7 contra 7 aí, às vezes ele treina, 11 contra 11, com pad ele já não treina. Difícil, né, cara? Até pra gente reportar fica complicado. Vai complicando aí a gente entender quem que tá forçando qual barra. Mas enfim, giro de hold-in, hold-out no training camp e giro de lesão. É o giro inevitável. Primeira semana completa de treinos, de pad, capacete, né, treino pra valer. Obviamente, as primeiras lesões sérias também são reportadas. Falando em New England, que a gente comentou do Matt Judon, a notícia mais preocupante de todas aí desse começo de training camp veio de lá, depois que o defensive tackle Christian Barmore saiu do treino direto para o hospital no último domingo, onde ele acabou descobrindo a ocorrência de coágulos no sangue, uma condição que pode acarretar, inclusive, na abreviação da carreira do Christian Barmore. Por enquanto, ele segue investigando a condição e o técnico Gerald Mayo afirmou que, caso ele seja liberado pela equipe médica, a vaga dele no time está garantida. Só que não é a preocupação no momento. A preocupação no momento é entender a causa, entender o diagnóstico e saber se ele vai poder continuar ativo como jogador de NFL ou não. E aí você imagina, com um time completo, a perspectiva já não é muito boa. É um dos menores números de vitórias aí garantidos pelos sites de aposta nos Estados Unidos, o New England Patriots de 2024. E aí, além disso, você perde um defensive tackle, que é um dos pilares aí da sua linha. O Matt Judon tá de meio hold-in, não sabe se vai ficar ou não vai. Não sabe se o titular é o Brissett ou o Drake May, que foi draftado. Então você imagina, se o time completo já seria complicado, imagina nessa confusão. O que será do outrora multicampeão Patriots em 2024? Olha. Antes de responder, toda melhora para o Barmore, que ele consiga se tratar e consiga continuar a carreira por aí, mas a gente sabe que futebol americano é muito ruim por causa das microlesões, né? E que se você tem uma complicação no sangue que te favoreça a produção de coágulos, é bem difícil você continuar a carreira de futebol americano com esse problema. Mas às vezes é só tomando um AS, raliando o sangue, tá tranquilo, é nóis. A gente consegue controlar. Agora, o New England Patriots vai para onde... eu queria falar aqui, mas aí, em respeito à família brasileira, que já aguenta as minhas piadas todas com Michael Penix Jr., eu vou ficar sem escatologia no momento, vou manter o nível. Agora, eu só vou dizer uma coisa, pessoal do New England, a sua torcida gigante aqui no nosso podcast, Karma is a bitch. Eu vou por um caminho mais filantrópico. Primeiramente, obviamente, melhoras, né? Pro cara, espero que ele possa jogar. É muito triste o cara ter a vontade, ter o físico e por uma questão de saúde ser impedido de jogar, né? Então tomara que ele consiga. Dito isso, amigos do Patriots, vou iniciar um grupo de apoio, um grupo de suporte para torcedores do Patriots que não estão acostumados a viver a emoção de ter um time ruim. Então, vamos pensar em encontros semanais para que vocês aprendam a lidar com esse processo de ter um time... mentoria? Vai dar uma mentoria, Magal? Uma mentoria, por que não? Um coach, por que não? Magal, coach de time ruim. Aí vou te ensinar como se animar sabendo que você não vai para os playoffs. Como escolher o time que você vai torcer nos playoffs, porque não vai ser o seu, porque o seu nunca chega. Como rebater as críticas dos seus amigos que vão pegar no seu pé porque agora o seu time é uma desgraça. Então eu vou ensinar todas essas técnicas. Se você comentar agora, eu quero, você vai receber o meu e-book automaticamente, dando as primeiras dicas de como lidar com o fato de que o seu time é uma desgraça. Sejam bem-vindos ao clube, amigos. Tamo juntos. Inclusive, para quem não viu, já teve uma amostra grátis lá no Instagram do NFL, etc. E no Instagram pessoal do nosso Magal, tá uma jogada escolhida a dedo, meticulosamente, aquela câmera lenta, que deve ter sido a única jogada decente do Daniel Jones na tarde inteira de treino lá no Giants, e aí ele escolheu pensou essa jogada, né, fez o clipe e postou com a legenda Super Bowl Material de Super Bowl. Então,
já teve essa amostra grátis, não perca. Tá? Assine, siga nas redes sociais do NFL, etc., no Instagram, no TikTok, siga o nosso Magal, que você vai ver muito delírio, principalmente nessa época de training camp aí, do torcedor do Giants otimista. Vai até a semana 1 isso aí, viu? Continuando nosso roletão das lesões, os fora da temporada. É triste, né, cara? O Mekhi Blackmon, cornerback do Vikings, LCA, famoso LCA, fora da temporada. Esse o Magal conhece. Sam William, defensive end do Cowboys. Ele foi os dois, tá? O LCA e o LCM. O colateral e o medial. Foram os dois pro saco. Tá? No primeiro dia de treino de pad completo, fora da temporada. Ele tomou uma entrada de sola? Deve ter sido, né? Alguém caiu nele, porque pra romper os dois, filho. Vocês sabem que esse tipo de lance eu nem procuro vídeo nem nada, porque eu não gosto. Então, eu fico só com textinho mesmo. O Samson Ebukam, defensive end dos Colts. Aquiles também tá fora da temporada. E tem um que não tá fora da temporada, mas tá fora dos 6 primeiros jogos. O Denico Autry foi pego no doping, defensive end do Texans. Então, 6 joguinhos de suspensão por usar substâncias que promovem um melhor desempenho e que são proibidas pela liga. Então, suspensãozinha de 6 jogos. Ó, é o seguinte, vamos para o tradicional desse programa aqui, né? Doping, 6 jogos. Aposta, uma temporada inteira. Essa é a comparação aí da NFL. É a comparação e é o clássico da NFL. E a lesão nem tão grave, mas a que gerou mais repercussão, foi o Russell Wilson sentir a panturra. Sentiu a panturrilha, sabe fazendo o quê? Fazendo um drill, correndo ali, saindo do pocket, não. Fazendo aquele drill que você pega o bonecão e você empurra. É isso aí que o Arthur Smith está promovendo lá no camp dos Steelers como o novo coordenador ofensivo. Tá pegando o seu quarterback 1, né, seu titular aí, segundo o Mike Tomlin, o titular para o início da temporada, e colocando ele para fazer drill de OL. Tá pegando o bonecão lá e... eu até esqueci o nome, né? Eles falam o nome lá do stand, sei lá. Eles falam o nome do... Você já deve ter visto, você que fica vendo vídeo de training camp, os OL pegando o bonecão lá, né? Um robozão de ferro e empurrando. Foi assim que o Russell Wilson estendeu a panturrilha. Teoricamente, uma distensão leve. Aí, quem que vem pro campo assumir as repetições do time 1 dos Steelers? Ele mesmo, Justin Fields. E aí já foi chuva de highlight nas redes sociais, torcedor, jornalista, repórter que cobre o time, todo mundo falando como o Justin Fields está bem, e que o braço dele é mais potente que o Russell Wilson, e que apesar do Tomlin falar que o Russell Wilson está na pole position, o Justin Fields merece uma chance de ficar titular. A gente sabia que em algum momento isso poderia acontecer. Eu acho que a gente só não imaginava que seria logo na primeira semana do training camp já tá esse zum lá em Pittsburgh, Magal. Esse zum ele já vem esquentando há muito tempo já, né? O que eu fico preocupado é que Pittsburgh não tem sossego para montar o seu trabalho, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo em Pittsburgh. Eu vou dizer mais, bons tempos que o problema de Pittsburgh era o Ben Roethlisberger causando em bar, armando confusão. Bons tempos. Pensar que esse time teve Antonio Brown no roster e não passou tanta dificuldade de confusão igual tem passado agora. Eu sei que é seu rival, Ticas, mas eu fico um pouco triste assim, porque o Steelers tem essa cara de time tradicional, de aquele time que faz o jogo difícil. Eu ainda sou muito nostálgico com assistir Troy Polamalu jogar, assistir a defesa dos Steelers jogar, que era uma defesa assim cabulosa, e para mim, como eu estava começando a jogar, era um tipo de defesa que eu adorava assistir. Assim, o jogo dos Steelers eu assistia sempre, porque pô, eu via os caras trabalhando na defesa, era uma coisa que me empolgava para jogar. Não é que eu tava lá lendo o stance do cara para eu fazer igual, não é isso. Mas de ter aquela empolgação mesmo, assim, de cara, o que uma boa defesa consegue fazer num jogo? Era o que você vê com a defesa dos Steelers. E, cara, pelo visto... Ai, é uma pena que não dá para fazer o Hard Knocks, assim, de última hora, né? Do tipo, manda a equipe lá pra Pittsburgh, eu vou pra acompanhar agora, da hora pra outra, né? Porque se Mas desse, olha... O in-season vai passar por lá, vai passar pela NFC Norte inteira. Vamos ver. E aí é onde eu acho, Magal, que por mais que eu respeite, eu brinco lá no nosso grupo, o nosso Anderson Brown fica bravo comigo. Os Steelers são um time que eu odeio, mas eu respeito. Os outros times você só não liga, porque nunca foram rivais
de bater de frente mesmo, né? De fazer passar raiva e tal. Até que o Bengals, na época do Andy Dalton, teve algum período curto de tempo ali que eles fizeram alguma raiva contra o Ravens. Mas o Browns, coitado. E o Steelers era sempre o que estava fazendo raiva. Mas é legal você ver um pouquinho de disfuncionalidade nesses times que são muito estáveis. Os caras estão no terceiro técnico em 60 e tantos anos, sabe? Ficaram aí depois do... Como que chama o quarterback campeão, o velhinho da NFL Network? Esqueci o nome. O quarterback tradicional ganhou 3, 4 títulos com eles na década de 70. Armand Bradshaw. Não, Terry Bradshaw. Terry Bradshaw. O Armand Bradshaw é nosso. É do Magal. Aí depois dele ficou brigando um tempo aí sem franchise quarterback, depois veio o Big Ben, quase 20 anos titular lá também. Entendeu? Tem muita estabilidade, tá gostoso. Vem um que foi draftado no Bears e não deu certo, vem o outro que fez carreira, disputou e ganhou o Super Bowl em Seattle, e aí vai lá pra disputar. Eu gosto dessa fofoquinha, eu gosto dessa treta em times que a gente não tá acostumado. É igual a gente se diverte com o Patriots aqui, ó. Quando que ia ter fofoquinha de training camp? Quando que, sob a gestão Belichick, ia ter o Matt Judon, que até então um dos líderes ali da defesa, escolhendo qual drill ele vai fazer. Ele podia até fazer o hold-in ou o hold-out, mas ele não ia ficar escolhendo, esse aqui eu vou fazer, 7 contra 7 eu jogo, 11 contra 11 eu não vou jogar, entendeu? Então essa disfuncionalidade nos times muito estáveis eu gosto. A NFL é cíclica, né? Essa que é a graça da parada. Aproveitar que você citou os Patriots aí, Ticas, o senhor dos games está aqui no chat falando que ele passa, que não vai querer esse e-book do Magal, essa mentoria aí sobre time ruim, não. Ou seja, vai sofrer sozinho, Magal. Já o Andrew Zanforlin disse no Instagram que nesse curso aí ele tá junto, inclusive ele também é professor. Lembrando que ele é torcedor sofrido do nosso glorioso Carolina Panthers. Pô, mas aí eu sou pós-graduado, né? Aí eu sou pós-graduado nisso e nem vou dar aula não, porque o meu time melhorou, aí eu até esqueci como é que é. Você tá querendo mudar de fase. Vamos ver se vai sobrar dinheiro para mudar de fase mesmo daqui uns 2 anos, né? Porque com essas renovações aí, o bicho pode pegar. E o Andrews completa, lembrando lá do início do nosso episódio, falando da renovação dos quarterbacks, ele diz que, em ambos os casos, as renovações foram arriscadas. Mas a NFL atual é isso aí mesmo. Não se deixa passar quarterback com potencial de franchise quarterback. O Love é arriscado pela pequena amostragem. E o Tua é arriscado pela grande amostragem, se é que me entendem. Então, perfeito o comentário do nosso Andrews Zanforlin. Ô, Andrews, tá faltando você lá no NFL, etc., de diretoria. Já pensou alguém para sofrer bullying? Torcedor do Carolina Panthers? Então, tá em tempo ainda, antes da temporada começar. Ainda tem vaga no Fantasy. Vamos lá, apoia.se/NFL, etc. Ajude esse podcast a continuar existindo e participe ali daquele papo olímpico todo dia de tarde. Tem uma galera ali que eu vou te falar, não ajuda o PIB nacional a crescer. A galera tá online, ligadaço nas Olimpíadas, comentando ao vivaço e fala de NFL e fala de filósofos gregos, é uma mistureba danada, mas é muito legal o nosso NFL, etc. de diretoria. Você ainda joga um fantasy, concorre a prêmios, podia concorrer a mais, mas para concorrer a mais prêmios, a gente precisa de mais apoiadores, apoia.se/NFL, etc. Falando em apoiador, Fabiano Bispo, deixando o like para assistir depois, o nosso único representante da torcida New York Jets lá no NFL, etc. diretoria. Mais uma novidade para a temporada 2024. O que antes era opcional, a partir dessa temporada será obrigatório. Os técnicos serão obrigados a darem entrevistas ao vivo durante as transmissões. Segundo a Kate Yancey, a vice-presidente de transmissões e compliance da NFL, a intenção da liga é que os fãs se sintam mais próximos de jogadores e treinadores e consigam se identificar e se afeiçoar ainda mais aos head coaches. Mas não precisa ser necessariamente só head coach. Tá? Na nova regra, na obrigatoriedade, os times podem escolher o head coach ou os coordenadores, defensivo ou ofensivo. Mas um deles vai ser obrigado a toda a transmissão dar uma entrevista, pode ser antes do intervalo, pode ser volta de quarto, não tem mais aquele lance que tem que ser um indo pro intervalo e outro voltando. Agora, uma pena, né? A gente perdeu a oportunidade dessa obrigatoriedade vir e a gente conseguir ver o Belichick dando um passa fora ali, o jogo comendo no fundo do campo e o Belichick lá respondendo monossilábico, puto, perguntinha de repórter de beira de campo,
porque ele é obrigado. Uma pena, né, olha? É uma pena, mas pode ser que seja só um ano isso, né? Ou então ele sofra o mais difícil media training que existe na face da Terra, que é ligar a câmera e falar assim, você tá on, meu querido, comenta aí. E aí ele vai saber como é que é a nossa dificuldade aqui de preencher. Aliás, minha não, né? Eu já fiz transmissão de 6 horas de rádio, tranquilo, porque eu tava falando ali pra galera sobre o que a galera queria ouvir, né? O Bill Belichick comentar, por exemplo, o jogo do Patriots, ele vai falar para quem tá detestando o que tá passando na televisão. Eu quero ver ele sofrer o hate lá, falando assim, você abandonou a gente, não sei o que lá. Mas vamos lá. Deixa eu só destacar uma partezinha do que a nossa vice-presidente de transmissões e compliance disse, que a intenção é que os fãs se sintam mais próximos de jogadores e treinadores e consigam se identificar e afeiçoar ainda mais. Ou não, né, Ticas? Porque pode ser que seja o efeito ao contrário, né? Que o hate supere o amor, e aí as pessoas... Você imagina o Urban Meyer tendo que ser obrigado a falar e dando bico no Josh Mas Lambo. olha, eu acho que nem um nem outro. Nem amor, nem ódio. Porque entrevista de sideline é a basicona, né? A gente precisa prestar mais atenção nas terceiras descidas, a gente precisa ficar mais atento para não sofrer fumble e cuidar melhor da bola. Não vai passar disso, ainda mais sendo obrigado. A gente está acostumado, mesmo não sendo obrigatório, vira e mexe, os técnicos aceitam, né? Fazer entrevista ali de ida e volta de intervalo. Eu não lembro, sinceramente, de cabeça, de ter ouvido algum treinador falar alguma coisa que acrescentou na transmissão. Então acho que você viaja da NFL, é alguém com síndrome de pequeno poder, querendo bater martelo para cima de técnico ali, querendo demonstrar, né, quem é que manda, porque nem pra gente que é nerdola, nem pro fã casual, eu acho que esse depoimento, essa entrevista ali ao vivo vai fazer algum sentido. Então, mas é por isso que eu ia dar essa próxima sugestão. Eu acho que tinha que abandonar o pessoal da comissão técnica, tem que ir num jogador, e tem que ir no mais maluco. Igual quando o pessoal enfiava o microfone na boca do Emerson Sheik quando ele saía no intervalo do jogo. O cara acabou de correr 45 minutos, tá alucinado, o juiz errou, ele sofreu pênalti, tomou dedada do zagueiro, e aí o Emerson Sheik, de repente, do nada é expulso. Garantia de sucesso, mete o microfone na boca dele, não precisa falar nem nada. Então tinha que ser uns malucos assim. E aí tem que ir no jogador. Para isso tem que ir no jogador, porque a oxigenação não tá boa lá no cérebro e o cara vai soltar o VR. Vocês lembram de um rapaz franzino, um rapaz assim, na dele, que a gente conhecia, assim, né, intimamente como The Beast, um rapaz chamado Marshall Lynch? Cara, a galera vai meter o Marshall Lynch, cara. Quer dizer, não sei se esses técnicos atuais da NFL vão meter um Marshall Lynch. O Belichick meteria um Marshall Lynch tranquilamente. Ou ele pagaria a multa. Talvez ele tivesse que vender o grande barco dele para pagar as multas, mas ele pagaria a multa. Então o que eu acho que vai acontecer é que tem técnico que, se quiser, vai burlar essa regra de alguma forma. Ou metendo um Marshall Lynch, ou aceitando e pagando a multa e pronto. Porque você imagina, por exemplo, pro Harbaugh do Ticas, até pro Nerdola do Wallace, é mais tranquilo. Apesar que o Nerdola do Wallace gosta de fugir correndo de entrevista, né? Mas é mais tranquilo. Agora, você imagina, né? Desculpa aí, Zanfor Lima, vou ter que aproveitar aqui para te dar uma cutucada. Você imagina o coitado head coach do Panthers tendo que dar entrevista toda vez para explicar a mesma coisa que todo mundo já sabe. Você imagina o técnico do meu New York Giants. Pronta, o meu time é ruim. Gente, imagina, porra, a temporada inteira. O boneco errado. O primeiro era o que estava em segundo, erraram ali na hora, invertiram. Imagina toda vez. Então, assim, eu acho que vai chegar um ponto em que não vai ter conteúdo para essa entrevista, porque ou os caras vão escapar da entrevista, ou a gente vai ver aquele show de coisas genéricas de precisamos ajustar alguns pontos, vamos ver se nós conseguimos melhorar. Tem coisas que nós precisamos fazer. O trabalho ainda não é o que nós queremos. Então, assim, sinceramente, é o tipo de regra que eu não vejo por que você ficar sequer discutindo, entendeu? Tem coisas mais importantes para serem observadas aí. Tipo esses jogadores safados que ficam fazendo aposta fazendo aposta de quantos touchdown vai fazer. Isso sim é uma coisa que deveria estar na preocupação. O Mike Florio fez uma enquete no Twitter perguntando pra galera que segue ele: você se importa com entrevistas de técnicos durante as transmissões? E aí, tipo assim, foi 90%
ou não gosta ou não se importa, e só 10%, eu gosto. Então, não sei de onde a NFL tira. É lógico que uma enquete de Twitter também não é uma amostragem muito fiel, mas pelo que a gente conhece, pela nossa bolha de NFL, pela nossa experiência como torcedor, a gente imagina que não é algo assim que vai fazer muita diferença mesmo, não. Pra gente fechar o nosso headlines, Magal, chegou a sua hora de fazer aquele recap maroto. Apesar de que esse eu acho que vai ser rapidinho, porque pelo que eu vi, não teve muita coisa não. Tirando aquela forçada de barra até os 45 do segundo tempo para tentar draftar um outro quarterback, tentando implorar ali pro Patriots se ia ceder a troca pela pick número 3 ou não. Tirando isso, nada muito de destaque no episódio 4 do Hard Knocks off-season com o New York Giants, né, Magal? Não, nada muito estranho. Uma coisa que eu gostei, e aí a gente tem que dar o braço a torcer também pro meu querido patrão aí. Ao contrário do que aconteceu lá em Atlanta, né, o que aconteceu lá em Atlanta não acontece em Nova York, porque o nova-iorquino é educado. Né? O Daniel Jones e o Schoen estavam conversando o tempo todo ao longo do processo do draft, e eles estavam sendo extremamente claros no sentido de, olha, a gente não tirou a possibilidade de draftar um quarterback na primeira rodada, nós vamos ver como as coisas andam, mas a gente tá junto com você, tá te comunicando. E, por mais que possa parecer uma coisa de relações públicas, eu acho que a justificativa que eles deram é totalmente plausível, assim. Cara, você vive lesionado. Desculpa, assim. Não é nada com você no âmbito pessoal, mas é no âmbito da organização, assim. Você é um quarterback titular que a gente vira e mexe não pode contar. Num cenário que já não é muito propício, né? Então, eu achei que o tratamento com o Daniel Jones foi um tratamento adequado. Claro que eles estavam de olho em outro quarterback. Claro que surgindo uma oportunidade eles iam atrás. Por quê? Porque amigos, negócios à parte, né? Aquilo ainda é um time que precisa ser conduzido, né? O Dable, no episódio anterior, tava com muita cara de que gostou da entrevistinha do Drake May, né? Do Jalen Daniels também, mas com o Drake May parecia que o olhinho dele brilhava. Ele tava vendo ali o novo Josh Allen pra ele preparar. Né? E aí teve o lance que foi engraçado, assim, que foi aquela conversa que eles tiveram sobre draftar QBs. Mas nos últimos 10 anos aí, quem que foi bem, né? Quem que não foi? E você vê que quando levantaram o nome do CJ Stroud, rolou um silêncio meio constrangedor, assim, né? O CJ Stroud foi um aí todo mundo meio que... Não foi, né? Não foi, né? Mas tudo bem. Fora isso, Ticas, o que eu ainda destacaria, né? Achei desnecessária aquela parte lá do Saquon Barkley. Pra mim aquilo ali foi só pra chamar o Ibope, entendeu? Ali já tava tudo decidido e ficar nessa de... entendeu? Um sofrimento meio fake, né? Uma dúvida que provavelmente não teve depois da decisão tomada, né? Só antes. Então, e antes eu acho que o trabalho foi até bom da série de mostrar que teve contradição antes, né? Teve essa dúvida. Sim. Agora, no pós, depois de resolvido, ficar chorando leite derramado, eu acho que ninguém faz isso, não. Também acho. E assim, não dá pra gente confiar 100% no que aparece, mas você vê que essa situação é a situação oposta do Malik Nabers, né? O que pareceu nesse episódio é que o Nabers era o nome número 1 ali e aconteça o que acontecesse, né? Inclusive com o técnico de wide receiver sendo perguntado quem que era o preferido dele ali, ele falou que era o Nabers, e quando falaram assim, você pegaria o Nabers ao invés do Harrison? E ele falou que pegaria. Então assim, de novo, né? Pode ser editado, não dá pra confiar 100%, mas parece que o time já estava fechado no Nabers mesmo. E um último ponto, que também, né, não dá para confiar 100%, mas que eu gostei, foi de explorar essa questão do quanto que o John Mara efetivamente se mete no draft ou não. Né? E aí ele soltou um negócio que eu confesso que até queria ouvir o que vocês acham. Assim. Porque ele falou assim que ele não se mete, que assim, se o front office, assim, né? Se o general manager, se os técnicos, o coaching staff, se toda a equipe ali de personnel tem uma convicção, que ele faz aquilo que é a convicção da equipe dele. E aí ele falou
né, uma frase que me pegou, né? Que ele falou assim, é igual 20 anos atrás, uma situação muito similar. Então, me pareceu que ele quis dar a ideia de que assim, olha, eu não me meto na decisão de vocês como nunca me meti. Como nunca me meti. Me pareceu que a mensagem foi essa. O quanto que isso é verdade? Eu não sei, porque se eu fosse um dono que me metesse, eu ia fazer questão de usar um Hard Knocks desse para tentar dar uma limpada de barra, entendeu? Então, aí queria saber o que vocês acham disso. Assim. Você conhece a história do seu time melhor. Você tem mais referência até sobre o que foi a polêmica do draft do Eli Manning. Quando ele fala de 20 anos atrás, ele estava falando sobre a questão do Eli Manning não querer jogar em San Diego, na época, o Chargers, e ter feito a troca do primeiro dia, quase imediata, eu não lembro os detalhes. Mas o Rivers, que tinha sido draftado por Nova York, e o Manning, que tinha sido draftado pelo Chargers, foram invertidos e o Giants ainda mandou mais um troco pro Chargers para poder pegar o Eli Manning. O Eli Manning já tinha se manifestado contrário a ir jogar em San Diego também. Já tinha pressão do Art Manning, do pai dele, nos bastidores para que, de repente, San Diego não draftasse. Mas assim, a margem de dúvida que fica para quem não é torcedor do Giants é quando o John Mara fala isso no episódio, se ele tá falando que, na época, ele deu a carteirada e foi decisão dele ir atrás do Eli, mesmo depois da troca com o San Diego, e botando mais pique para jogo, ou se, na época, 20 anos atrás, ele se eximiu, deixou o front office resolver, o front office achou que essa era a melhor escolha e fez isso. Sem saber a história, sem ser torcedor do Giants, pelo que passou no episódio, eu não consigo saber. Me dá essa margem da dúvida. Eu achei que foi o segundo caso que você falou. Do tipo assim, ele ou estava preferindo o Philip Rivers, ou ele não tinha opinião formada sobre isso, e ele foi meio que assim, cara, vocês querem mover essa montanha toda para pegar esse Eli Manning aí? Então, vamos mover a montanha e vamos pegar o cara, né? E, obviamente, 20 anos depois, com 2 anéis no bolso, é tranquilo dele falar isso, né? Entendeu? Se tivesse dado uma lenha... Em relação a esse ano também, a gente não sabe. A gente não sabe se, mesmo movendo montanha, se o Patriots ia querer trocar para abrir mão do Drake May. A gente não tem como saber. Pareceu que não. Pelo que eles falaram no episódio, parece que o Patriots nunca levantou essa bola ao longo do draft, que eles estavam satisfeitos draftando. A ligação do Shane com o pessoal do Patriots deixa claro isso, que eles não iam se mover. E eu acho muito massa a preguiça na hora do draft, né? No combine os caras estavam longe. Fala, não, os caras estão lá longe, não vou lá falar com eles. Alguém vai me filmar nesse meio do caminho. Sendo que as câmeras estão na frente. dá essa impressão mesmo. Agora, o episódio mais fraco, né? Disparado. Que acontece menos coisa, carinha de filler, carinha de... Pô, toda a construção da proposta, do contato com o Patriots desde o Combine, repetiram isso tudo, cara. Repetiram, fizeram... como é que chama? Flashback. Fizeram flashback, ficaram repetindo um monte de cena. O episódio não anda, não chega no draft, chega até os 45 do segundo, e eles se preparando, eles decidindo pelo Neighbors, e acaba. Então, esse foi o pior, assim, de coisas acontecendo, né? O que acontece, menos coisas. Fica muito ali de bastidor, que não anda, sei lá, famoso filler, né? Os nerdolas aí que assistem resenhas de filmes e de séries, nerds, é o filler. Esse episódio foi o filler. Tá igual a Casa do Dragão, Ticas, guardando tudo pro último episódio. Casa do Dragão, tô vendo os nerdolas que leram os livros, revoltados, eu tô gostando demais. É dragão pra cá, dragão pra lá, vai ter luta de dragão, eu tô adorando, tá? Ó, e pingou a bolinha na tela, hein? Pingou a bolinha na tela, quem não chora não mama, choramos ao vivaço e estamos mamando. Andros Zanforlin, o mais novo apoiador do NFL Etc. Seja muito bem-vindo. Se você ainda estiver ouvindo, eu já mandei lá no Instagram, você não deve ter visto. No Apoia-se a gente não consegue o seu número. Então manda pra gente inbox que você será devidamente adicionado para participar do nosso cafofinho, aquela bagunça gostosa do grupo NFL Etc. Diretoria. O Andros, que é um dos nossos ouvintes mais fiéis, está sempre marcando presença aqui na live, e agora sofrerá o devido bullying por ser torcedor do Carolina Panthers, o único no NFL Etc. Diretoria. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela moral. Tamo junto, Andros. E o nosso Carlos César, o Shark, também deixando seu salve, como sempre, também sempre presente aqui
nas nossas lives todas as terças-feiras. Like garantido e amanhã ele escuta no trânsito. Valeu, Carlão. Um abraço para você. O nosso Anderson Brown já ganhando seu segundo boa noite, porque também entrou na live errada. E esse nosso estagiário aqui das lives, ele tá... Tem dia que ele tá meio perdido, tá? Fechado headlines, bora de treta na TL. Obviamente foi produzida uma nova vinheta, atendendo a pedidos, e o host esqueceu de adicionar a nova vinheta. Vai com a véia mesmo, vamos de... Como é que é? Pediu sarcófago e foi de Immortal. Ou pediu Immortal e a gente vai de sarcófago. Não manjo Black Metal, tá? Semana que vem tem vinheta nova, pode me cobrar. Inclusive, quem pediu foi o nosso Isaac Ribeiro na história, que é torcedor desse time que vai abrir o nosso treta. O Kyle Shanahan disse em entrevista ao podcast The TK Show que ofereceu um emprego ao Bill Belichick depois do velho não conseguir outro cargo de head coach após ser demitido do Patriots. Segundo Shanahan, a proposta era flexível e o Belichick poderia escolher qualquer função dentro do time que o Shanahan daria um jeito de encaixar. Mas mesmo assim, o velho preferiu recusar educadamente a proposta. Já pensou o Belichick comandando a defesa do 49ers? Será que era só isso que faltava para o Shanahan finalmente ganhar o seu Super Bowl ou não? Eu acho que não, Ticas. Ia ter um grande problema aí. Eu acho que o Shanahan, na verdade, se livrou. Porque se o Belichick aceita e ele ganha o Super Bowl, ele vai ter que ouvir pro resto da vida que ele só ganhou o Super Bowl por causa do Bill Belichick. E que não foi mérito dele. Pro resto da vida. E não ia ter argumento que fosse favorável para ele. Então eu acho que no final das contas foi um livramento. E é óbvio, né, cara? Você não pode chamar o Imperador Palpatine para virar um Stormtrooper. Ele não vai aceitar. Você não pode falar para ele comandar um pelotão nas luas de Endor. Ele não vai aceitar. Esquece. Ou era o emprego do próprio Shanahan, ou era um cargo de consultor do tipo assim, cara, é o consultor que vai mandar no draft, no camp, no seu playbook, até no que você come. Então, Shanahan, agradeça a Deus por esse livramento, tá? O Bill Belichick fazendo qualquer outra função que não seja head coach ia ser o craque no banco, né? Se o time tá bem, a torcida quer ver o craque jogar num time que tá bem, que tá goleando, que tá batendo em todo mundo. Se o time tá mal, quer que o craque entre para poder consertar. Ou seja, é garantido que a torcida vai gritar o nome do craque toda hora. E aí, obviamente, a gente não tem como contestar o sucesso do Bill Belichick à frente do New England Patriots. O Shanahan se livrou, eu concordo com o Magal 100%, e mais, se eu fosse o Bill Belichick, eu ia falar assim, beleza, quero jogar de defensive tackle ou de defensive end. Cara, é o tipo de história que quando você ouve a confirmação do próprio head coach, do próprio Shanahan falando, é inevitável, por mais que você torça contra, existe a rivalidade, tudo isso, é inevitável a curiosidade. Imagina ele, não, vou ficar de consultor da defesa, porque eu não vou ficar acordando 6 horas da manhã lá para fazer drill com os meninos, não, vou ficar de consultor. Eu vou ajudar no game plan, vou ajudar nas chamadas ali, vou dar minhas dicas, mas sem ter que estar na linha de frente dos treinos e da correria da temporada. Cara, seria uma junção. O Shanahan é muito bom de ataque, a gente sabe. A gente acha até, olhando aí no retrospecto dele e a dificuldade de finalmente chegar ao ponto mais alto aí e levar o troféu do Super Bowl. Também não tem muito a ver com defesa. É porque quando você pega 2 vezes o Chiefs também, corre o risco de você não levar, porque os caras são o novo império do mal, você tá correndo esse risco. No ano em que ele era o coordenador ofensivo do Atlanta e tomou aquela virada de 28-3, também não dá para colocar muito na conta dele, ali foi mais um apagão geral, né? Aquela coisa do imponderável que a gente fala aqui. Então, pensar em Belichick ajudando na parte da defesa e o Shanahan se dedicando ao ataque ali, seria muito divertido, tá? Muito interessante. Pena que não rolou. O velho também não quer. Deve ter aquele lance da hierarquia e não tá errado, né? Eu sou o maior da história, não vou ficar respondendo aí a um head coach que muito do que ele aprendeu aí a fazer, ele aprendeu não comigo diretamente, mais com o pai dele, mas tem muita influência do que eu fiz aí em 40 anos de NFL. Então, dá pra entender os dois lados aí. Achei legal o Shanahan também
se sentir já no lugar, já tá nesse lugar, ele já é respeitado o suficiente para saber que ele vai fazer isso e o Belichick não vai se sentir ofendido de, cara, vem para cá, vamos trabalhar junto. Porque tem muito técnico que não tem essa envergadura. Já pensou? O Magal tava falando do técnico do Panthers lá, em homenagem ao nosso Anderson Zanforlin, nosso mais novo apoiador. Já pensou o Dave Canales pegar o telefone e falar assim, Belichick, vem pra cá, me ajuda a reconstruir esse Panthers aqui. É ruim, hein? Belichick vai rir. O Shanahan não. O Shanahan tem esse tamanho. Então isso é legal. Nessas relações, a gente observar também. Né? Nesse nosso olhar aí de bastidor de NFL. Muito legal. Pena que não rolou. Outra treta, que essa é clássica do training camp. Essa é um clássico. Todo ano tem um. Dessa vez, sobrou, foi pro Montesueto, defensive end do Bears. Ele foi ejetado do treino e ainda teve que ouvir um sermão na sideline depois que ele esbarrou pela segunda vez no braço do Caleb Williams em 2 dias. Segundo o Matt Eberflus, o Sweat tem recurso suficiente, ele é bom o suficiente para evitar esse último contato, por menor que seja esse último contato. Que isso é inadmissível, isso não pode acontecer, então ele mereceu ser expulso do treino e ouvir um sermão para todo mundo ver ali na sideline. Os jornalistas que cobrem o Chicago estavam ali assistindo o treino, eles meio que deram a entender que essa expulsão foi um exagero, falando que realmente teve um contato, mas que o Sweat estava naquele movimento estava na ação de completar o movimento dele, de chegar no quarterback e tentar tirar a bola, mas que ele não foi para cima, ele não fez, né, a menção de sec, nem nada disso, que ele foi no movimento de tentar tirar a bola e acabou esbarrando. Eu acredito que vocês, como ex-jogadores, que também tinham essa preocupação, né? Ex-jogadores de defesa, então vocês treinavam contra o quarterback do time de vocês. Eu acho que existia essa preocupação também quando vocês jogavam. Com essa opinião, com essa vivência dentro de campo, vocês acham que o Eberflus, o técnico, está certo? Não pode encostar de jeito nenhum, mesmo que você esteja tirando um pouco desse último movimento aí, desse último punch do seu edge, do seu defensor que vai chegar e vai correr atrás do quarterback adversário, ou é exagero, é só o Eberflus morrendo de medo de acontecer alguma coisa com o Caleb Williams, já que, muito provavelmente, a manutenção do Eberflus no cargo está diretamente ligada ao sucesso do Caleb Williams como titular do Chicago esse ano. Exagero ou não, encostar no quarterback durante o training camp? Tem sempre um exagero aí, o Ticas, mas é um exagero justificável, né? Se você dá uma pancada no braço do quarterback, e aí, seja qualquer um dos dois braços, você não tem noção do que você pode causar, porque às vezes pega de mau jeito e realmente fratura ou faz alguma lesão que o quarterback possa ter. Ou seja, nesse movimento de lançamento, enquanto ele vai lançar, então não é bom. A gente sempre foi orientado ali a não encostar no QB quando ele vai lançar e chegar gritando, por exemplo, ou mostra a mão e tal, indique para a comissão técnica da defesa e também para o ataque que aquele lance seria um sec, né? E se nós, que somos meros mortais, jogamos imperadores, conseguimos fazer essa contenção, às vezes a gente dá um tapinha no pad, né? Só para poder, também é aquela coisa amistosa de ataque contra defesa, né? É bem legal, participar desse momento. Mas a gente consegue fazer isso, ainda mais alguém que jogou futebol americano a vida inteira. Esse cara obviamente tem esse controle, mas às vezes a gente não consegue, e o próprio QB procura esse tipo de coisa, quando segura um pouquinho mais a bola, sabe que tá no treino, ninguém pode encostar nele, então ele quer fazer o lançamento perfeito, fazer o highlight da rede social, então tem a vaidade do quarterback aí. Nesse caso, eu acho que o Montesueto está errado, porque me parece que o lance foi um lance de lançamento, né? Então você não sabe, por exemplo, se você vai dar um contato, um high five, quase bater uma mão com mão ali e de repente fratura o dedão do seu quarterback. Então você tem que se segurar, não adianta. Agora, o esporro público, aquela coisa de mostrar que a estrela é o Caleb Williams, acho que foi o exagero do Eberflus, justamente porque está com o bumbum na reta. Agora, tem uns e outros aí, e aí, inclusive, eu já protagonizei um lance desse com o Marquinhos, um abraço pro Marquinhos, se ele estiver escutando,
que viram corredores, e aí, meu querido, o quarterback guardou e foi para cima. Eu tô olhando mais ou menos a cintura para baixo. Eu não sei se é o quarterback. E lá eles têm a camisa vermelha, né? E tal. Teve um treino que ele viu o gap abrindo, só que eu tava do outro lado. Então eu girei por trás do defensor que tava com o gap aberto e peguei ele de frente. Cinturei. Quando eu olhei pra cima e vi que era o quarterback, eu já fui soltando e pedindo desculpa. Desculpa, Marquinhos, desculpa, Marquinhos. Porque ali, realmente, ele virou um corredor, mas eu não podia encostar nele. E aí ele levou na esportiva e tal. Não deu uma de Josh Allen, que abaixa a cabeça e reclama que tomou um teco. Né? Cara, eu não vi a jogada. Tá? Eu não vi o vídeo da jogada. Mas eu vou passar um paninho de leve aqui pro Montesuete. Assim, bem de leve, um paninho humilde. Uma flanelinha. Vou passar uma flanelinha. Só reforçar os reportes da galera que estava cobrindo o treino, porque não tem imagem desse contato. Todo mundo falou que foi aquele contato, tipo assim, de tentar pegar... Porque não foi pancada. Ele não chegou batendo no braço. Ele chegou naquele movimento que pode ter sido até nesse tapinha que o Oli falou, do tapinha no pad, da zoeirinha, da jogada já tá morta, ele tentar puxar a bola pro cara derrubar, que não teve pancada mesmo no braço do quarterback, não. Pois é. Aí, Ticas, aí o ponto que eu vou trazer. Quando a gente fala mal, mas na hora de falar bem tem que falar bem também. Como o grande coach Batata sempre disse, tem formas e formas de você falar coisas com o jogador. E tem momentos que não adianta você ficar dando esporro, porque simplesmente não funciona. O fato do Eberflus ter dado um chilique me parece muito mais que é ele preocupado com o emprego dele, com a carteirinha, a CLT dele, com a carteira de trabalho, do que efetivamente preciso fazer uma correção enérgica com esse jogador. Porque uma correção enérgica, ela se aplica em duas situações na minha visão. Ou o jogador está cometendo um erro que é muito básico e que aquele jogador naquele estágio não deveria estar cometendo esse erro, ou quando ele está cometendo um erro reincidente, que você já explicou e o cara continua cometendo o mesmo tipo de erro. Não me parece que seja o caso do Montesuete. Então, eu vou passar uma flanelinha para o Montesuete, que parece que é mais chilique do Eberflus. Mas, de fato, esse é um ponto que sempre é meio sensível durante os treinamentos, porque a defesa quer fazer o treino completo, né? Assim, eu quero passar do OL e eu quero chegar no quarterback, e se eu chegar nele, eu quero ter algum contato com ele. E o quarterback também, de certa forma, se aproveita um pouco disso, porque, como o Alas falou, ele sabe que não pode ser encostado, ele não sabe que não pode ser derrubado, mas ele precisa ser treinado para lidar com algum tipo de pressão. Por isso a gente dá aquele tapinha, passava aquela mão no capacete, dava uma cutucada no cara, só pro cara sentir, tipo assim, ó, nessa jogada aqui o defensive end botou a mão em mim. Num jogo ele poderia ter me agarrado e me derrubado. Num jogo ele poderia ter me atravessado igual uma katana. Então, vou passar o meu paninho aqui pro Montesuete, até porque eu não vou muito com a cara do Eberflus, pra ser bem sincero, mas já deixando claro que isso é uma coisa que vira e mexe, dá confusão. E não tem lado certo, tá? Você tem que fazer o que o head coach tá mandando. No final do dia é isso. Ó, esperei o segundo like aqui, mas Lelinho Turismo e Flávio Venâncio estão na live, né? Atrasado, mas com like, segundo Lelinho, antes tarde do que mais tarde, segundo Flávio Venâncio. Esse é sempre dose dupla, né? Eu que não tenho experiência em campo, eu tenho dificuldade de entender por que o cara, sabendo que o outro ali tá com a camisa vermelha, o não me toque, explícito ali na cara dele, que ele não pode encostar, ele vai ficar tentando encostar. Mas, igual vocês falaram, é uma coisa do mental também, do movimento, né, da rivalidade ataque-defesa para motivação. Então, esse eu vou me abster de dar razão para um para outro. O que a gente pode dizer, claro, de cadeira, é que o esporro não se dá publicamente, né? Ele tem que ser no outro jeito. Ejetou, beleza, extrapolou, pediu uma vez, não obedeceu, ejetou, mas puxa no cantinho depois, né? E que o climinha tá gostoso lá em Chicago. Pois é. É uma temporada decisiva, coitado do Caleb Williams, já chega com essa pressão, né?
Agora uma treta boa também, essa é mais fria, mas ela também é boa, tem muito tempo que a gente não fala deles, em homenagem ao nosso Rodrigo Feliz, que mandou o seu Bora Bills mais cedo. O jornalista Jeremy Fowler, da ESPN, promoveu durante o off-season uma pesquisa com diversos executivos, diversos membros dos front offices aí, dos 32 times, para montar uma série de rankings dos jogadores de cada posição na visão desse pessoal, desses executivos, assistentes técnicos, pessoal dos front office, scouts, né, o pessoal dos front offices dos times. Foi assim que na matéria sobre quarterbacks, o Fowler abriu aspas para uma fonte anônima que considerava o Josh Allen o quarterback mais superestimado da liga. Ao ser perguntado em coletiva sobre a declaração, o GM do Bills, o Brandon Beane, ficou pistolaço. Ele disse que, obviamente, ele é suspeito, mas que achar o Allen superestimado nessa altura do campeonato, da carreira dele em 2024, é simplesmente um absurdo. Que o Josh Allen é justamente o contrário. Ele é um dos quarterbacks mais subestimados da NFL. E que os jornalistas deveriam parar com esse lance de divulgar aspas anônimas e que na NFL os idiotas estão por todos os lados. Cara, maravilhoso, tá? Que resposta. Deu pra ver, deu pra sentir ali a veia saltando na testa e no pescoço do cara enquanto ele respondia. Então, vamos entrar de sola nessa treta aí também. Pra vocês, Josh Allen conta com muita boa vontade, ele é mais superestimado, ou conta com má vontade, é mais subestimado nesses rankings de melhores quarterbacks na liga? Ticas, eu acho que ele é subestimado por causa do simples fato de que ele não chegou lá. Ele sempre morre na praia. E aí é aquela coisa, né? A análise rasa sempre é de botar muito mais percentual de culpa na mão do QB. O Josh Allen não estava numa noite inspirada. O Josh Allen lançou uma interceptação no momento que não poderia. O Josh Allen não foi aquele Josh Allen do confronto anterior onde ele dominou o jogo. Então, e agora, coitado, né? A batatinha dele tá cada dia mais assada, gratinada, pimentinha, sal do Himalaia por cima. O Josh Allen é um menino que vai sofrer um bocado. Não vou mentir, eu tenho assim uma intuição de que o Josh Allen poderia um dia, de repente, cair lá no Giants. Azedar essa relação com o Bills, o Daboll virar e falar assim, e o Schoen, né? O Daboll e o Schoen falar, rapaz, vem pra cá, volta aqui, vem trabalhar com nós. Então, por essas razões todas, extremamente clubistas e nada analíticas, eu vou dizer que ele é subestimado. Desse jeito aí, esse fiozinho podia rolar nessa temporada, hein? Se o Bills não começar bem e o New York também não começar bem, pensar numa troca aí. Mas, de verdade, eu não acho nenhum nem outro. Eu acho que superestimam ele quando ele começa a jogar aquele hero ball maluco dele, que é botar a bola debaixo do braço, tentar resolver sozinho e falar que é um dos caras que mais corre pesado na liga. E, invariavelmente, esse jogo, quando ele faz assim, dá ruim. E eles subestimam ele quando ele está fazendo o jogo que o Josh Allen deveria fazer, que é acertando os handoffs, a linha protegendo direitinho, ele tendo tempo para lançar e achando os seus recebedores no fundo do campo. E aí as pessoas tendem a pensar que é mais porque o cara se desmarcou e tinha a diva divônica lá, que agora não está mais no corpo de recebedores do Bills no ano passado, né? Ele fazia, por exemplo, recebedores comuns como o Davis jogar, né? Eu acho que esse é o jogo do Josh Allen, não o jogo de super-herói que ele faz. Então, acho que é meio a meio, então eu fico no que o Josh Allen tá onde o Josh Allen deveria ficar. Exatamente isso. Se tem metade da galera achando ele superestimado e metade achando subestimado, então ele tá no lugar certo. Eu não lembro de ter visto um ranking e que ele não era top 5 quarterback na liga. Então tá baseado em quê? A galera acha que tem que ser o primeiro? Que ele só não é melhor que o Mahomes porque ele não teve o Andy Reid na carreira? A galera acha que ele tem que ser o quê? Top 10? Que tem que passar o Aaron Rodgers na frente dele porque tem anel e ele não tem? Então não sei, eu não entendo qual que é a polêmica. Se o cara divide opiniões, e aí eu vou puxar até a sardinha pra minha brasa. A gente ouve muito isso sobre o Lamar também. Tem muita gente que até hoje joga ele pra baixo por conta de não ter conseguido extrapolar aí essa final de conferência, chegar no Super Bowl e ter um anel, e tem muita gente que joga pra cima porque
assistir tape e ver tomada de decisão, atributo físico, quem ele faz rodar, às vezes até com um corpo de recebedor que não é muito santo. Imagina o trabalho do Josh Allen esse ano, como diz o nosso Guilherme Farias aqui, ó. Difícil, a cidade de Buffalo ama o Josh. Difícil ele sair, né? Foi o Magal que falou que talvez ele vá para Nova York. Talvez ele fique de saco cheio, porque ele vai começar essa temporada sem o Stephon Diggs, e aí ele olha para os recebedores e ele vai ter que escolher entre Khalil Shakir, tudo bem, mostrou alguma coisinha no passado, pode ir muito bem. Keon Coleman, calouro, vai saber o que esperar. Curtis Samuel, se eu não me engano é ele, eu sempre confundo, já falei aqui, né? Curtis Samuel e Corey Davis, pra mim são o mesmo cara. Não sei se é ele que aposentou, desaposentou, qual que passou no Commanders, qual que passou no Jets, mas enfim. Os 3 primeiros são esses. Aí depois vem Marquez Valdes-Scantling, Chase Claypool, Mac Hollins. Se a gente andar mais para baixo do depth chart dos Bills, aí começa com KJ Hamler, Andy Isabella, Justin Shorter, Tyrell Shavers, aí você tá inventando o nome. Aí você já tá inventando o nome. Esse é o Xavier Johnson. Então, o Josh Allen faz muito hero ball? Faz. Mas que o Bills também não colabora muito com as melhores condições para ele, também não colabora. Então, tá todo mundo junto e misturado, se tem metade de cada lado, ele tá no lugar que ele merece, é sempre circulando entre o top 3 e o top 5 da liga, tá de ótimo tamanho, ninguém precisa ficar ofendido com isso não. Cada um tem o seu motivo para subestimar ou superestimar, não tem jeito. Treta gostosa, essa treta é sempre divertida, né? Falar de quarterback é uma beleza. Bom, hora de encerrar os trabalhos com ele. TD ou fumble? Acertou a miserável. O glorioso Jonathan Owens não quis saber da disputa pela posição de safety no training camp do Bears, pediu e foi liberado. Conseguiu uma folga do trabalho para acompanhar a esposa Simone Biles nas finais da ginástica em Paris. Matar serviço em nome do amor, mesmo talvez correndo risco de ser cortado. É TD ou fumble? Ô, Ticas, isso aí é um TDzaço, pô. TDzaço. E outra, né? Você vai me cortar porque eu parei 2 horinhas, 3 horinhas pra ver minha mulher ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada? Pô. Green Bay não vai fazer isso não, né? Não vai fazer não. Quem sabe até, Ticas, a gente não vê aí Simone Biles. 2 horinhas, 3 horinhas, não. Ele foi pra Paris. Então ele tá perdendo uns 5 dias de training camp. Ele foi pra Paris, é verdade. Porque o ainda assim. Foi no final e ele mudou. Tá? Então faça as contas. TD. Faça então, peraí. Ainda assim, TD. O amor vence tudo. Ainda mais. E o Bears tá lá em posição de cortar alguém só porque foi dar uma passeada em Paris e voltou. Não. Mantém o meu TD. Mantém o meu TD. É TD porque se já tá confusão, dando esporro nos outros na sideline ali. E o Caleb Williams não pode ser encostado e tá dando chilique. O Eberflus dando chilique porque vai. Não é uma folguinha de 5 dias para um cornerback que nem sabe se vai fazer os 53 lá, que vai tumultuar o ambiente no Bears. Né? Não vai ficar melhor nem pior por causa disso. Mas, de verdade, vamos combinar. Se ele for cortado, ali a rima de família é ela, não ele, né? Então, TDzaço. TDzaço? Eu que não sou marido, se tivesse oportunidade, eu matava serviço por muito menos. E outra, se não conseguir a vaga de safety de rotação ali no Bears, é porque nunca foi dele. Entendeu? Se for dele mesmo, eles vão deixar ele treinar e mostrar serviço e vão ativar ele pro roster de 53. Eu não me preocupava com isso também, não. Eu não tenho parentesco nenhum. A última Olimpíada, provavelmente, da maior ginasta da história do país. E ainda por cima é a esposa do cara. Ele vai ficar preocupado com disputar vaga de safety ali? Olimpíada é o maior evento que tem esportivo. A gente, obviamente, não deixa de acompanhar os nossos Back Together Saturdays. Tá sempre espiando ali na segunda tela a NFL Network para ver se tem novidade do training camp. Mas a Olimpíada tem que se impor. Né? O maior evento esportivo do mundo. TDzaço pro Jonathan Owens. Ainda no hype do joguinho, que a brazucada jovem lá da NFL Twitter finge que jogou quando era criança, o Patrick Mahomes disse que levou uma TV para os dormitórios do training camp do Chiefs pela primeira vez na carreira, para poder jogar o famigerado College Football 2025. E também para dar uma espiadinha ali nas Olimpíadas
quando tivesse um momento de descanso. Então, descansar de um dia inteiro de esforço físico e de futebol americano intensivo, assistindo competições com alto esforço físico e jogando videogame de futebol americano. É TD ou fumble? Para mim é TD, ô Ticas, porque uma das maneiras mais legais de você descansar a mente é você visualizar coisas prazerosas, né? E para esses caras, o prazer deles está no futebol americano. Então todo mundo que curte futebol americano gosta de se envolver isso. Tem uns doidos que até escutam o NFL, etc., da vida, para poder ficar por dentro das tretas e teorias das conspirações, né? Na NFL, então, ter desastre para mim. Agora, eu só queria saber uma coisinha. Não tem TV no trem? Eu não tô entendendo. Por que o cara precisa levar a TV? Tem um monte. Aquela TV de tela grande lá, não pode botar o videogame lá? É aquele esquema acampamento de verão. É aquele que eles viajam ali pro interior, sei lá, do Missouri. E aí é um complexo ali com dormitório estudantil, campo de faculdade, beliche. A galera fica ali no intensivão algumas semanas. Pelo menos as primeiras semanas do training camp. Eu sei que o Andy Reid tem essa tradição de levar a rapaziada para relembrar os velhos tempos de camp, de treino. Milionários na cabana, é isso? Exatamente, fica todo mundo juntinho ali nos dormitórios estudantis do training camp. Aí, né? E a gente não pode questionar porque tem dado certo, parece. Cara, pra mim é TD. Porra, deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Maluco, cara fez o treino, eu sou a favor do trabalhador. O cara fez o serviço dele, entregou o que ele entregou, cumpriu o necessário. Meu irmão, o resto é resto. Deixa o cara fazer o que quiser. Se funciona pra ele jogar videogame, deixa jogar videogame. Se funciona ele fazer igual antigamente, né? Pular o muro da concentração e curtir uma noitada e voltar, deixa o cara. Em campo, tem que entregar. Entregou em campo, tá tudo certo. TD. TD, como todo bom GOAT aí, como todo cara diferenciado em algum esporte, dedicação 24 horas, 100% dedicado. No momento de lazer, o cara vai jogar videogame de futebol americano mesmo, ele vai pensar nisso o tempo inteiro, vai aproveitar para testar alguma coisa, sei lá se é transferível, né? No caso dele, talvez até seja, pelo talento, talvez ele veja algum movimento, alguma coisa diferente, ele consiga aplicar, porque ele tem essa mecânica toda diferente, que só ele tem. Então, TD, né? Quando o cara é muito apaixonado pelo seu ofício, pensa 24 horas, é o que provavelmente faz com que ele seja diferenciado, um dos melhores da história a ter jogado esse esporte. TD pro Patrick Mahomes e fumble pra essa galerinha da nostalgia forçada da NFL Twitter com esse joguinho de futebol americano universitário, tá? Desculpa, gente, eu sou rabugento, o que eu posso fazer? Não, gente, o joguinho não tem culpa não, ticas. Os caras podem jogar, a galera pode jogar. É procurar o pelo em ovo pra fazer falsa polêmica. Esse que é o problema. É verdade. Já tem umas coisas que eu não consigo, eu tô mastigando esse trem. Eu vou parar, tá? Já é a terceira vez que eu fico zoando a falsa nostalgia da galera com o College Football 2025 aí. Alguém do Raiders achou que era uma boa ideia fantasiar um sapo Caco, lembra dele? Do Muppets? O sapinho do Muppets? Caco? Ou lá é Kermit, né? Eu acho Kermit em inglês, mas aqui na nossa dublagem maravilhosa era o Caco. Alguém pegou lá no training camp do Raiders, pegou um sapo Caco, colocou uma peruquinha de cabelo enrolado, uma blusinha 15 do Chiefs e fantasiou de Patrick Mahomes, o sapinho, para os jogadores ali entre um drill e outro ficarem zoando a voz de taquara rachada do Patrick Mahomes, ficarem fazendo um videozinho para postar nas redes sociais, esse tipo de coisa. O próprio Patrick Mahomes disse que viu, mas que ele não iria responder nada sobre isso agora, que ele ia lidar com essa situação quando os times se enfrentarem. Então, promover bullying com seu rival, que é infinitamente mais vitorioso que você, é TD ou fumble? Cara, a galera gosta de brincar com fogo, né? A galera gosta de brincar com fogo. Qual a necessidade, gente? O cara já se motiva por conta própria. O cara já tem que fugir da família. Então ele já tem razão para estar se dedicando ao futebol americano. Aí vocês ainda ficam dando mais razão ainda. Ah, ticas. Eu vou te falar honestamente. Eu tenho tentado ter uma simpatia maior pelo Raiders, mas o Raiders não tá ajudando, cara. Fumble. E vai vir cara essa fatura, tá? Vocês entraram num rotativo aí do cartão que eu vou te falar uma parada, meu amigo. Vocês estão pegando dinheiro com a agiota para pagar o rotativo do cartão.
Vai vir caro. Vai vir caro. Vamos aguardar. Vai vir bem carinho aí, tá? Parabéns pra quem teve a ideia. Muito bom. Ticas, a esperança do Raiders nesse momento é que o Mahomes faça igual o nosso amigo Max Verstappen e fique até 5 horas da manhã todos os dias jogando videogame e não renda nada durante a temporada por causa desses dias de pré-temporada. Desde 2018, quando ele assumiu o Kansas City Chiefs, o Chiefs está só 10-2 em cima do Raiders. Acho que o Mahomes, se continuar mais uns 4 anos lá em Kansas City, ele termina 18-2 contra o Raiders. Fumble. Você não tem motivo, cara, no training camp. Nem começou a temporada. O cara já tem 3 anéis, tá querendo conquistar o 3º consecutivo e o 4º total. Você enfrenta esse cara 2 vezes por ano. Qual que é a graça? Você ficar zoando a voz de taquara rachada do cara, instigando o cara a vir pra cima de você com mais gana ainda quando for enfrentar. Você não tem nada de... Cara, em troco de uma risadinha, você vai dar uma risadinha porque você zoou o cara e vai continuar levando ferro pra ele enquanto ele estiver jogando na sua divisão? Cara, não faz sentido nenhum. E eu gosto de trash talk, eu acho saudável a gente, no NFL, etc., como um todo. A gente sempre aproveita quando tem tretinha, mas essa não tem sentido nenhum, cara. Não tem explicação, não tem motivo, não tem razão de ser. Como disse o Magal, a fatura vai vir cara e é a risadinha despretensiosa mais cara da vida de quem inventou isso aí, porque o Mahomes não vai deixar barato, não. Fumblezaço. Pra terminar, essa história é maravilhosa. Kyle Ulbrich é um punter, undrafted free agent, saído da Universidade de Middle Tennessee, que até chegou a participar de alguns tryouts, mas acabou não assinando com nenhum time da NFL. Porém, ele não desistiu do sonho. Ele decidiu tentar outra tática para chamar a atenção de um time e da sua comissão técnica. Todos os dias, ele se dirige até a porta do complexo onde rola o training camp do Miami Dolphins, com uma cadeirinha de praia, um guarda-sol e diversos cartazes, aquele cartaz clássico, aquele feito na cartolina com canetinha mesmo. E aí, pelos cartazes, ele implora uma vaga para testar no time. Segundo o punter, ele passa cerca de 12 horas por ali, desde que começou o training camp na semana passada. Mas apesar de ter dado várias entrevistas para diversos canais, até agora ninguém do Miami o procurou, nem para convidar, nem para dispensar, falar que não tem jeito, que ele não vai fazer um tryout por lá. Implorar por uma vaga de jogador profissional de forma não convencional é TD ou fumble? Eu vi as imagens, vi algumas entrevistas do cara. Eu, se fosse alguém do Miami, eu já teria chegado lá. Eu dou TD pela atitude e ele é um cara divertido. As entrevistas são divertidas, mas o Miami tá na verdade, até com o rosto inchado, né? Não é que não tem vaga, é que tá sobrando gente para poder cortar. Então, o querido Ulbrich aí vai ter que esperar, a não ser que alguém se machuque. E aí eu acho que a esperança dele pode residir aí, de que alguém se machuque e ele ganhe uma vaga no Miami Dolphins, mas acho muito difícil implorar por esses lados, sendo que na planilha lá ninguém achou compensatório draftá-lo. Mas pela atitude é TD. Olha, pensei bem sobre isso, tá? Fiquei dividido. Vou dar um TD pela intenção, mas vou aproveitar para dar uma dica pro meu querido Kyle. Posso te chamar de Kaká? Aqui entre nós. Então, Kaká, seguinte, meu amigo. Em vez de você ficar sentado com cadeirinha de praia e etc., faz melhor. Quando começar o training camp, você começa a chutar a bola para dentro do estádio. Fica lá do lado de fora. Pede doações, vai na internet e fala assim, olha, se você quer me ajudar, vem aqui e me doa uma bola. É só isso. Passa aqui no estacionamento, traz uma bola, que eu vou chutar a sua bola para dentro do estádio. E vai chutando bola para dentro do estádio até você chamar a atenção de alguém. Porque você pode não chamar a atenção do Miami, mas algum time vai te ver aí, vai ver você chutando suas bolas de longe e de repente te dá uma vaga. Então, fica a dica aí. Kaká, um abraço. Mas o estacionamento é longe de onde ele está. Esse é o desafio. O desafio da profissão é esse. Pô, mas não é o Nelinho, não. É um punter só. Eu vou te TD. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que
se tinha alguma chance dele fazer um tryout, depois da atenção que ele atraiu ali, fazendo as palhaçadinhas dele, eu acho que a galera vai ter o efeito reverso, vai querer não chamar por conta da exposição. E ele, como disse o Oli, ele é um nerdola muito engraçado, ele usa um óculos remendado, você vê ele dando entrevista, lembra até o Blankenship, só que o óculos dele é até menor, todo nerdolinho ali, falando, né, que no primeiro dia ele nem ia levar o guarda-sol, a namorada dele que falou pra levar, ele, graças a Deus que levou, que tá muito quente, faz muito calor lá, tem muito sol, senão ele ia estar todo esfolado também de queimadura de sol. Então ele parece que é uma figura. Vou dar TD pela insistência, mas eu acho que tá mais com cara de fechar com algum time da UFL pro ano que vem do que conseguir um tryout tanto com o Dolphins ou com outro time da NFL. Garantiu umas risadas, as imagens são muito boas, tá? Cara, é isso que eu ia falar. Cara, as imagens dele com o guarda-solzinho no solzão de Miami, no meio do estacionamento, e o Baptist Health, que é o training camp, né, do Miami, lá no set de treinamento, é num descampado muito grande, parece que é uma daquelas ilhazinhas perto de onde é Miami de verdade, né, onde é a sede da cidade. Cara, é um descampado muito grande, e, cara, tem guarda-chuvinha lá, o cara sentado, é muito legal. E aí eu acho que ele se perde também. Ele é tipo o NFL etc. Ele podia ser do NFL etc. Porque ele, às vezes, ele ultrapassa aquela linha do humor sadio. Ele dá uma escorregada. Por exemplo, tem um cartaz que ele tá segurando lá com os feitos dele no college, estatística, tipo um currículo. Beleza, legal. Aí tem um que já é direcionado pro kicker do Miami, escrito assim: Sanders, deixe que eu seguro as suas bolas melhor. Aí, pô, você já começa a ficar assim, o cara tá muito zoeirinha pra querer uma vaga, um emprego ali sério, né? Tá demais. Ele extrapolou, ele deu aquela escorregadinha. Ele tá mais pra NFL etc. do que pra Panther do Miami. Mas vamos lembrar que o Sanders reclamou disso ano passado, né? Quando ele tava errando alguns chutes, ano retrasado, no caso. Ele tava falando que era o holder, né? Desculpinho de peidorreira. Tem outro cartaz também, que é no esquema das plaquinhas da eleição, Trump e Harris. Aí agora tem o cartaz com as estrelinhas e ele... Ulbrich para Panther do Dolphins 2024. Então, perdeu um pouquinho a mão, mas TD pela intenção, que vale a intenção, nem sempre. Pro FABR, ele vem como astro, tá? Vem para jogar de QB, dobra de middle linebacker e, inclusive, pode pantar e ser kicker também. E head coach. Pode tudo. Meus amigos, olha que alegria, estamos nos despedindo do episódio de hoje. É o último episódio deste ano sem jogo de NFL, até porque o jogo do Hall da Fama a gente considera jogo de NFL. Estou certo ou não estou? A NFL moleque. Quinta-feira tem. Certíssimo. É mais um dia pra gente se sentir um trouxa, né? Reclamar que o nível do jogo não é bom, reclamar que a galera tá dando migué e todo ano assistir de novo, porque é isso, nós somos putas pagas. Mas vamos assistir, né? Óbvio, Ticas. Todo ano é isso. Com aquela análise reclamar um ano e assistir no outro. É isso. Que é em Kenton, né? Kenton, Ohio. Vão ter mais uma turma. Aquele campo bom. Vai ter mais uma turma entrando. Que a gente vai, pelo nosso tempo acompanhando a NFL, que a gente vai falar assim, nossa, esse cara já tá entrando no Hall da Fama. Tem uma galerinha aí que a gente vai lembrar de ser draftada e a gente vai sentindo o peso da idade. E na quinta-feira, para abrir os trabalhos do fim de semana do Hall da Fama, um Bears e Texans só com os reservaços. Caleb Williams até ameaçou jogar, o Matt Eberflus considerou e já confirmou. Ele tá fora, só os reservas dos reservas, mas o importante é que vai ter bola voando, vai ter training camp continuando. A gente vai, muito provavelmente, a partir da próxima terça, conferir imagens desse jogo no Hard Knocks tradicional, que é o Hard Knocks do training camp, estrelando o Chicago Bears. Não tem como a gente não dar aquela espiadinha e ver o primeiro jogo oficial, não pra valer, mas oficial, com dois times de NFL se enfrentando para a pré-temporada 2024. Então vamos assistir. Enquanto isso, continuamos na torcida, assistindo Olimpíadas. Semana que vem a gente tá aqui de volta. Um abraço a todo mundo que deixou o seu recado aqui no chat, participou, deixou like, comentou. E especial para o nosso Andrew Zanforlin, que decidiu nos apoiar. Daqui a pouco a gente se fala lá no NFL, etc. Semana que vem tem mais. Um abraço e valeu! Valeu! Beijo!